Todo mundo quer ganhar dinheiro investindo, mas a maioria entra no mercado do pior jeito possível, tentando ficar rico rápido. E é exatamente aí que a maioria perde tudo, porque existe uma diferença enorme entre investir e apostar. Enquanto alguns transformam o dinheiro em uma máquina que trabalha por eles, outros entram em operações arriscadas sem entender o jogo que está jogando. E o mais curioso é que o mercado financeiro parece completamente diferente dependendo da porta que você escolhe entrar. Existe um lado mais seguro, previsível e estável, e o outro onde o dinheiro pode subir ou desaparecer muito rápido. Porque algumas pessoas passam anos tentando ganhar dinheiro rápido, enquanto os maiores investidores do mundo enriqueceram devagar. O que realmente muda entre day trade, swing trade e buy and hold? E o que significa esses nomes? E principalmente, como o iniciante pode começar a investir sem cair nas armadilhas que fazem a maioria desistir no meio do caminho? O maior erro de quem começa a investir é querer ficar rico rápido. Porque quando a pessoa entra no mercado pensando só em ganhar dinheiro rápido, ela para de investir e começa a apostar. E é exatamente aí que muita gente perde dinheiro. A verdade é que investir não é mágica, não é cassino e nem fórmula secreta. Investir é simplesmente fazer o dinheiro trabalhar para você. É como se cada real fosse um funcionário trabalhando no seu lugar. É trocar consumo imediato por liberdade futura. E aqui existe uma coisa importante. Nem todo mundo investe da mesma forma, porque cada pessoa tem uma tolerância diferente ao risco. E é por isso que existem perfis de investidor. O primeiro é o conservador. É a pessoa que prioriza segurança. Ela não quer grandes emoções, quer dormir tranquila sabendo que o dinheiro está protegido. Normalmente ela prefere renda fixa. Depois existe o moderado, que mistura segurança com crescimento. Uma parte fica protegida e a outra busca oportunidades maiores. E por último, o perfil arrojado, que aceita oscilações maiores buscando retornos maiores. Mas aqui existe um detalhe importante. Quanto maior a possibilidade de retorno, maior tende a ser o risco. E isso destrói uma das maiores ilusões da internet. A ideia de ganhar muito sem correr risco nenhum. Não existe isso. E se alguém falar que existe, tem muita chance de ser um barco furado. O melhor investimento pode não ser o que rende mais. Pode ser o que você consegue manter por muitos anos. Porque no longo prazo, a consistência costuma vencer a velocidade. Agora, vamos falar sobre as 3 formas de investir: day trade, swing trade e buy and hold. A palavra trade no mercado financeiro significa compra e venda simultânea ou sequencial de ativos com o objetivo de obter lucro com as oscilações dos preços. O day trade funciona assim. Você compra e vende ativos no mesmo dia, tentando lucrar com pequenas oscilações de preço. Pode ser ação, dólar, criptomoeda, qualquer ativo. Day trader tem potencial para ganhar muito dinheiro, mas isso exige experiência, controle emocional e conhecimento técnico. Porque da mesma forma que você pode ganhar rápido, também pode perder rápido. Depois existe o swing trade, que funciona em operações de alguns dias ou semanas. É menos agressivo que o day trade, mas ainda depende bastante das movimentações de mercado. Agora compara isso com o buy and hold, que significa basicamente comprar bons ativos e manter por muitos anos. Foi assim que muitos dos maiores investidores do mundo construíram patrimônio no longo prazo, sem tentar prever cada movimento do mercado e sem entrar em desespero em crises econômicas. E aqui vem uma virada importante. A internet faz parecer que a riqueza vem rápido, mas os maiores investidores do mundo enriqueceram devagar, com tempo, juros compostos e consistência. Porque investir não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Agora que você entende a mentalidade, vamos entrar na parte prática. Existem 2 grandes grupos de investimentos: renda fixa e renda variável. Na renda fixa, você já sabe previamente como funciona a rentabilidade. Ela é considerada a porta de entrada mais segura para iniciantes. E um dos conceitos mais importantes aqui é o CDI. O CDI funciona quase como o batimento cardíaco dos juros no Brasil. Muitos investimentos de renda fixa usam ele como referência.
Quando você vê um investimento prometendo 100% do CDI, significa que ele vai render próximo da taxa base do mercado, que chama taxa Selic. Atualmente, o CDI está rendendo 0,10% abaixo da Selic. Por exemplo, hoje, a taxa Selic está em 14,50% ao ano. Então, o CDI está 14,40% ao ano. Mas atenção, essa informação está valendo na data em que estou postando esse vídeo, porque a cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, conhecido como Copom, faz uma reunião para atualizar essa taxa. Agora, vamos para alguns investimentos importantes. LCI e LCA. As LCIs e as LCAs funcionam como empréstimos para os bancos financiarem setores específicos. LCI, setor imobiliário, e LCA, agronegócio. E existe uma vantagem muito forte aqui: isenção de imposto de renda para pessoa física. Além disso, muitos desses investimentos possuem cobertura do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, que protege valores de até R$250 mil por instituição financeira em vários produtos de renda fixa. CRI e CRA. Agora sobe um nível. CRI e CRA também são ligados ao setor imobiliário e agronegócio. Mas diferente de LCI e LCA, eles normalmente oferecem rentabilidades maiores. Só que junto com isso, vem um risco maior também, porque aqui normalmente não existe cobertura do FGC. E isso reforça uma regra importante no mercado: maior retorno normalmente significa maior risco. Tesouro Direto. Agora chegamos em um dos investimentos mais importantes para iniciantes. O Tesouro Direto, na prática, quando você investe nele, você está emprestando dinheiro para o governo. E existem 3 tipos principais: Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+. O Tesouro Selic acompanha os juros básicos da economia, a taxa Selic, como tinha explicado anteriormente. O pré-fixado trava uma taxa fixa. Você investe já sabendo quanto irá receber de retorno, independente se a Selic ou a inflação aumenta ou diminui. E o IPCA+, mistura inflação com uma taxa fixa adicional. Ou seja, você irá receber a porcentagem que a inflação subiu, mais uma taxa fixa adicional. Para muitos iniciantes, o Tesouro Direto é uma das melhores portas de entrada do mercado, porque une segurança, simplicidade e previsibilidade. E aqui existe algo muito importante para entender: renda fixa não serve para ficar rico rápido, serve para construir estabilidade, porque antes de crescer, você precisa sobreviver no jogo financeiro. Agora entramos no lado mais volátil do mercado: a renda variável. Aqui os investimentos podem subir muito, mas também podem cair muito. E o exemplo mais clássico são as ações. Quando você compra uma ação, você está comprando uma pequena parte de uma empresa. Você vira sócio dela e pode ganhar dinheiro de 2 formas. A primeira é pela valorização. Se a empresa cresce, o valor da ação pode subir. E se você comprou várias ações, o seu dinheiro valoriza. A segunda são os dividendos, que são partes do lucro distribuído aos acionistas, que são as pessoas que compraram as ações de uma empresa. E aqui começa uma mudança mental muito forte. Você deixa de trabalhar apenas por dinheiro e passa a ter empresas trabalhando para você. Fundos imobiliários. Agora, imagine investir em imóveis, sem precisar comprar uma casa inteira. É exatamente isso que os fundos imobiliários fazem. Você compra pequenas cotas de um fundo e recebe participação nos resultados. Muitos distribuem dividendos mensais. E existem 2 tipos principais: os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos como shoppings, galpões, hospitais, prédios comerciais e etc. E os fundos de papel, que investem em títulos ligados ao mercado imobiliário. E esses títulos representam dívidas lastreadas em operações do mercado imobiliário, como financiamentos de construtoras, vendas a prazo ou fluxos futuros de aluguel e certificados de recebíveis imobiliários, conhecidos como CRI. Nos fundos imobiliários, assim como qualquer outro fundo de investimento, existe gestão profissional cuidando da carteira, o que facilita bastante para iniciantes. Mas se você montar sua própria carteira e ela for tão boa quanto a carteira do fundo, sua rentabilidade pode ser maior, pelo simples fato de você não ter que dividir o lucro com ninguém, porque quem montou a carteira foi você. E depois disso você vai entendendo que quanto mais você entende sobre investimento, maior pode ser sua rentabilidade. Criptomoedas. E claro, não dá para falar de investimentos sem falar das criptomoedas, porque elas ficaram famosas justamente pelas histórias de pessoas multiplicando dinheiro rapidamente.
E sim, o potencial de valorização pode ser enorme, mas a volatilidade também. Criptomoedas podem subir absurdamente e despencar da mesma forma. Por isso, não devem ser tratadas como aposta, muito menos como dinheiro fácil. Para muitos investidores, faz sentido ter apenas uma pequena parte da carteira exposta nisso. Como disse anteriormente, quanto maior o potencial de ganho, maior o risco escondido. Agora vem a pergunta prática. Como o iniciante pode começar? Uma estrutura simples costuma fazer muito mais sentido do que tentar montar algo extremamente complexo. A base normalmente começa na renda fixa, Tesouro Selic, CDI, LCI e LCA. Investimentos mais estáveis e que têm cobertura do FGC ajudam a construir segurança. Depois vem a parte de crescimento. Ações, fundos imobiliários, ativos que podem acelerar a construção do patrimônio no longo prazo. E para quem entende os riscos, uma exposição em criptomoedas pode fazer sentido. Mas existe uma regra que vale ouro. Nunca coloque tudo em um só lugar. Diversificação pode até aumentar sua rentabilidade, mas principalmente reduz os riscos. Ninguém gosta de correr risco à toa, não é mesmo? Ninguém consegue prever perfeitamente o mercado. E talvez o principal ponto seja esse. O objetivo não é acertar o investimento perfeito, é continuar investindo por muitos anos. No final, investir não é sobre ficar rico amanhã, é sobre construir liberdade aos poucos. É entender que patrimônio não nasce de um golpe de sorte, mas de tempo, consistência e boas decisões repetidas durante anos. Hoje você entendeu a diferença entre renda fixa e renda variável, os riscos, as formas de investir e como começar de forma inteligente. Mas acima de tudo, você entendeu uma coisa importante. O maior erro não é investir errado. Isso você corrige com o tempo. O erro é passar anos sem investir em nada. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo.